Sejam muito bem-vindas a essa live que antecede ao nosso grandioso congresso, o Congresso Mulheres em Transformação, que irá começar no dia 14 de setembro. Hoje, a nossa live é sobre mães terapêuticas, nosso tema principal. E para iniciar, convidamos a Cariciane Cristina, junto com a Viviane Borges, para iniciar nosso assunto. Cariciane Cristina é analista comportamental e psicoterapeuta. Viviane Borges é pedagoga e terapeuta. E seu tema principal é mães terapêuticas. Sejam bem-vindas. Com a palavra, podem ficar à vontade. Olá, eu agradeço a oportunidade em estar aqui com vocês, participar do Congresso Mulheres em Transformação neste ano de 2020, para mim, é muito importante. Estou muito feliz e muito grata de estar aqui. E hoje eu venho aqui junto com a Viviane, junto com a Celina, com a Valmira, com a Suelen e com a Cláudia, para conversar um pouco a respeito de mães terapêuticas. Afinal de contas, todas nós somos terapeutas. Apenas não desenvolvemos essa habilidade na maioria das vezes. Eu desenvolvo o meu trabalho junto com a Viviane Borges, no Instituto UCI, e neste momento nós estamos com um projeto onde estamos ajudando as mães a despertarem para seus poderes terapêuticos e curarem seus relacionamentos com os filhos. Porque, como eu já falei, sabemos nós que todas as mães são terapeutas. Sempre necessitam de uma orientação para saber como conduzir esse processo terapêutico com os filhos. Porque, na maioria das vezes, o sentimento de impotência que acontece com as mães diante do distanciamento familiar, que acontece naturalmente em uma fase da vida, começa geralmente na adolescência, isso acaba comprometendo todo o ambiente familiar. Em razão disso e por experiência própria, nós desenvolvemos então o trabalho para auxiliar as mães não passarem por todas as dificuldades que nós já passamos, certo? Nós temos também diversas pesquisas que comprovam a eficácia dos tratamentos das mães terapêuticas. Temos uma pesquisa em especial do site Cielo, que é Ciência e Saúde Coletiva. Essa pesquisa foi realizada em agosto de 2006 e está disponível no site, tá? Foi feita uma entrevista com 202 mães e destas 202 mães, 177 responderam que elas usavam em conjunto com os tratamentos da medicina tradicional, as terapias holísticas, com os seus filhos que estavam hospitalizados no Hospital Universitário em Santa Catarina, em Florianópolis. E essas mães, então, confirmaram que sim, elas praticavam reiki, elas utilizavam florais, cromoterapia, os benzimentos, as simpatias, que são as terapias holísticas, para auxiliarem na cura dos seus filhos. Então, por isso, é tão importante as mães despertarem esse seu poder nato, que é terapêutico. Agora eu passo para a Viviane complementar para nós. Isso. Olá, boa noite. Agradecendo por estar aqui nesse momento, junto com todas essas mulheres maravilhosas, né? Participando deste congresso também, que é muito importante para a gente, como mulheres, né? A nossa voz. Bom, as mães... eu costumo dizer que é um misto de amor e sacrifício, mas não deveria ser assim. A mãe não deveria se sacrificar pelo filho. Às vezes a gente fica chorando por um filho e fazendo tudo por aquele filho que nós não deveríamos fazer assim, porque a gente, por muitas vezes, acaba atrapalhando o desenvolvimento dessa criança, porque a mãe acaba fazendo tudo para aquela criança e não deixa ela se desenvolver enquanto ser humano, não deixa ela aprender com os erros dela. Por exemplo, bem simples, lavar um copo.
por exemplo. A mãe tem, não, vai quebrar, vai se machucar, mas dá um copo plástico, faz ela lavar esse copo plástico, porque isso é aprendizado, ela vai trabalhar a motricidade dela, ela vai fazer, ela vai ter vontade de fazer, e isso é importante para a criança, é esse momento dela fazer as coisas. E quando a mãe poda esse tipo de fazer, ela atrofia a criança de aprender. Então, a gente deve prestar atenção nessas situações. Outra coisa, conhecer, aceitar e compreender que os nossos filhos são seres humanos em evolução constante como nós. E nós deveríamos olhar ele como um ser total, de corpo físico, alma e espiritual. Ele é um ser espiritual, como nós somos seres espirituais. E a gente acaba esquecendo de ver essa criança como um todo, como um ser em evolução, como nós também estamos em evolução constante todos os dias da nossa vida. E precisamos ter este olhar de cuidado. E na correria do dia a dia, a gente acaba não conseguindo mais olhar essa criança. A gente sabe que a gente tem que vestir, dar comida, da escola, levar esse... E a gente não olha, a gente não senta, a gente não faz um olho a olho, a gente não interage com os nossos filhos. E isso acaba por passar desapercebido por muitas mães. E a gente sempre tem aquela velha história, a gente não tem tempo, mas o tempo é a gente que faz. E tempo de qualidade com nossos filhos é muito importante. Conseguimos mudar essa situação no nosso dia a dia quando conseguimos sentar e começar a agradecer pelo nosso dia. Agradecer pelas coisas que nós temos e agradecer pelos filhos que nós temos, que nós somos portais que trouxemos eles para este mundo. Então, quando a gente senta e consegue fazer uma oração com os nossos filhos, conseguimos agradecer por eles estarem com a gente naquele instante, faz toda a diferença. A gente começa a olhar, ter um outro olhar dos nossos filhos e do mundo, né? A gente consegue ver diferente, não só como obrigação. Muitos pais e mães veem os filhos como obrigação, e eles são dádivas, eles não são obrigação, porque você escolheu ter eles, e se não escolheu, eles vieram, e você tem que ter muito amor e ver os filhos como dádivas. A terapia da gratidão tem várias técnicas. São limpezas energéticas que a gente pode fazer aliada com outras técnicas de terapias holísticas, né, que a gente fala, reiki, apometria, que a gente vai limpando nossos canais, limpando nossas energias, e a gente consegue lidar com essas energias negativas que às vezes atormentam a família toda. Então, uma limpeza energética é o simples fato de agradecer e fazer uma oração dentro de casa, já está fazendo uma limpeza energética. A gratidão, ela é curativa. Todos nós temos essa sabedoria dentro de nós. Basta aprender a aplicá-la. Ela faz a gente interagir com o mundo. E a gente tem este poder dentro de nós. A gratidão, quando você aceita ela diariamente, você vai criando mais força e bloqueando as energias do dia a dia. As energias negativas, as energias ruins, né? E conseguindo levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. E eu separei isso em 4 fases para iniciar esse processo. Então, a primeira fase é perder a violência, deixar de julgar, o que é muito importante, não julgar os seus filhos e não compará-los. São seres extremamente diferentes um do outro. Nenhum filho é igual ao outro. Um vai ter dificuldade, outro vai ter facilidade de fazer as coisas. Então, não compare os seus filhos e não os julguem o tempo todo. E sim, tentem entendê-los. Passar a agir com mais amorosidade, já aprendendo que todas as emoções violentas baixa a nossa vibração vital, baixa a nossa força, a nossa energia vital. Essa criança pode ficar doente, triste e consequentemente depressiva. Fase 2. Curar essas dores, ganhar sutileza, que é leveza no seu dia a dia, leveza de vida. Tornarmos nossa vida, nossa forma de interagir mais leve e tranquila, menos estressante, menos gritos. Por favor, mães, parem de gritar. Vamos ter momentos de estresse no início com essa modificação? Vamos com essa mudança. A gente vai ter momentos de estresse. Toda mudança tem um certo trabalho, mas com certeza vai ser de muito ganho essa mudança. Então, vamos aprender a identificar e quando isso acontecer, vamos corrigir e nos reequilibrarmos. E o que é corrigir? Corrigir os nossos erros. Se eu gritei e me dei conta que eu gritei, então eu paro,
peço desculpa ao meu filho, baixo, se ele for pequenininho, né, para olhar olho a olho e falar com ele de forma tranquila e sem estresse. Não gritem. Terceira fase, limpar nossas emoções e sentimentos negativos. Retirar tudo aquilo que não é nosso. Porque no dia a dia a gente circula muito, então a gente acaba trazendo energias que não são nossas. Trazendo estresse do dia a dia, trazendo estresse do trabalho, que não são nossas, são lá do trabalho. Não tem nada a ver com o nosso lar, com os nossos filhos. E muitas vezes a gente pega essa energia e acaba descarregando dentro de casa. Então, não traga os problemas do serviço, do trabalho para dentro. Não descarregue em sua família aquilo que você não conseguiu resolver lá. E também começar a limpar nossas crenças limitantes. Muitas dessas crenças limitantes, elas são trazidas da nossa infância. Então, verificar se essa crença realmente é sua, se você que criou ela, ou se você vem da fala de outras pessoas que conviveram com você na infância. Quarta fase, colocar a luz divina, que era agir com gratidão, fazer o que precisa e fazer bem feito. E não esperar retribuição. A mãe espera muito ser, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. Reconhecida, né? Reconhecida como mãe maravilhosa. E às vezes a gente não é reconhecida como a gente queria que fosse, né? A gente espera nos nossos filhos umas reações que a gente, na verdade, não deveria esperar. E a gente acaba ficando ansiosa e acaba ficando nervosa com a situação e acaba descontando na criança ou nos filhos adultos, né? O que a gente espera deles. A gente não deve esperar muito dos nossos filhos. E sim ter a certeza que a gente leva conhecimento para eles, que a gente ensina eles a viver no mundo, mas eles não são nossos. A gente colocou no mundo para eles viverem a vida deles, a evolução deles, o caminho deles. Nós somos auxiliadoras desse caminho. Ou seja, não criar expectativas demais sobre eles. Isso é muito importante, que muitos pais acabam sendo muito até maldosos com os filhos, né? Vão colocando muita atividade em cima deles, esperando que eles sejam grandes, e às vezes eles não vão ser. O nosso cérebro fabrica a gratidão, como eu falei, conforme nós permitimos os bons pensamentos. Então, sejamos positivas diariamente. Eu sei que é um trabalho intenso de ser positivo, porque a gente vive uma situação tão complicada no nosso mundo hoje, mas sejamos positivos. Isso é um treinamento diário, a positividade. Então, ser positivo é um trabalho diário. E às vezes a gente tem que parar e assim, vou pensar positivo, eu vou pensar em coisas boas, mesmo que estejamos no meio de um furacão, ter pensamentos positivos e agradecer, isso é muito importante, agradecer faz a gente ver as coisas com mais clareza no momento de tumulto na nossa vida. Quando a gente libera a gratidão, libera tudo isso no nosso corpo, sentimentos, emoções, vem os hormônios dopamina e ocitocina são liberados. Isso é muito benéfico para o nosso corpo. Basta acessar ao saber colocar todas as engrenagens para funcionar em sintonia. Nossa vida flui de maneira alegre e saudável quando nós permitimos. Então, tem mecanismos para fazer isso? Tem para colocar tudo isso para funcionar? Tem. Pensar positivo e ser grato por tudo na sua vida. Até pelos maus momentos, porque os maus momentos nos ensinam. E era isso, meninas. Eu não quero me estender muito, porque eu já me estendi um pouquinho, mas é isso que eu ia falar. Gratidão. Posso complementar um pouquinho? Claro, à vontade. As mães, geralmente, elas deveriam fazer um esforço para compreender que nós não somos obrigadas a ser perfeitas. Nós não somos perfeitas, ninguém é perfeito. E a mãe não é. Por mais que ela seja uma super mãe, ela não é perfeita e não deve ser. A gente não deve se cobrar esta perfeição, não é? Porque é através das nossas imperfeições que nós vamos crescendo e aprendendo para então ensinar os nossos filhos. E aí eu quero deixar uma dica rápida para começar a trabalhar esse desenvolver terapêutico das mães, tá? Se conecte com o sol todos os dias pela manhã, né? Tendo sol. Vai um pouquinho no sol, 2 minutos, 3 minutos, silencia a tua mente e conversa contigo mesma, tá? Escuta o teu coração
pede orientação. Como eu posso hoje conduzir o ambiente da minha família da melhor maneira possível? Ou como eu posso conduzir o meu trabalho hoje da melhor maneira possível? Como a Viviane falou, a gente não deve levar as dificuldades do trabalho para casa. Mas aí fica a pergunta, tá, mas eu estou trabalhando em casa, o que eu faço? Né? Mas tu tá lá no teu cantinho de trabalho, então, quando tu desligar o teu equipamento de trabalho, tu desliga aquela mãe empreendedora e vai ser simplesmente mãe, né? Vai ser aquela mãe que errou, aquela mãe que chorou, aquela mãe que não sabe o que fazer porque o filho está atordoando ali na volta. Agora tu vai ser mãe, deixa a empreendedora descansar então. A gente precisa aprender a fazer isso para despertar a terapeuta que existe dentro de nós e agradecer sempre essa oportunidade de estarmos aprendendo todos os dias. Agradecemos, Cariciane e Viviane, uma fala tão inspiradora. Uma coisa que me chamou a atenção é a flor do sol, e você veio falar justamente para que as mulheres tomem mais sol. E isso assim, conecta a gente com a saúde também, é uma coisa fantástica. Muito obrigada por compartilhar esses conhecimentos tão válidos, tão importantes para o nosso dia a dia. Nós, mães, agradecemos. Agora, quem vai falar para a gente vai ser a Valmira Borges. A Valmira Borges vai dar continuidade a esse assunto, falando sobre pais e filhos em tempos de pandemia. Gente, sempre fica essa dúvida, será que dá para melhorar ainda a convivência? O que a gente pode, quais são os cuidados que a gente pode tomar? E a Valmira vai abordar melhor esse assunto para a gente. Ela é terapeuta quântica e especialista educacional. Com a palavra, Valmira Borges. Boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui para a gente falar de assuntos tão importantes que são os nossos filhos, né? E é uma alegria imensa poder participar desse congresso, desse momento pré-congresso, para a gente poder discutir esses assuntos. E todos nós, a gente depara no dia a dia com ocasiões que ocorrem situações inusitadas na nossa vida. E hoje nós vamos falar especialmente de uma dessas situações, que nós vamos falar sobre pais e filhos em tempos de pandemia, não é? Tudo mudou na nossa vida de repente, né? A gente foi obrigada a construir um novo modo de viver, foi obrigada a conviver de uma forma diferenciada com os nossos colegas de trabalho. A gente foi impulsionado a viver uma nova realidade. E as mudanças, elas sempre trazem desconforto, com certeza na nossa vida, tanto profissional, quanto na nossa vida familiar e também na nossa vida social. Nós estamos passando nesse momento por restrições econômicas, sociais e familiares também. As crianças estão estudando online, os pais trabalhando home office, então são muitas as novidades nesse momento que nós estamos enfrentando. E nós, nesse momento de pandemia, nós precisamos repensar as coisas, repensar as situações. E ao repensar, nós sempre podemos encontrar novas respostas. Então, nós somos convidados a dar uma nova resposta em relação à educação das nossas crianças, em relação ao nosso trabalho e também em relação à nossa vida social. E a nossa família é o nosso primeiro grupo social que a gente pertence. A família, ela vive momentos únicos, tem objetivos em comum, às vezes se encontra, às vezes se desencontra. E é na família que nós aprendemos tudo que é essencial para que nos tornemos protagonistas da nossa própria vida. Na família, nós aprendemos que temos direitos, mas aprendemos também que temos os nossos deveres e, principalmente, que temos que respeitar o direito do outro. A família nos ensina, principalmente, a sermos responsáveis
perante os nossos atos, perante as nossas escolhas. E é dentro da família também que nós nos tornamos verdadeiramente mais humanos. É um processo que faz com que amadureçamos, na verdade, através da convivência familiar. Uma família vive de partilha e essa partilha ela ocorre em todas as situações, não só nos momentos alegres, mas também nos momentos tristes, nos momentos de dificuldades. Nós não partilhamos dentro da família apenas o pão, partilhamos muitos outros aprendizados. A família, ela nos educa, nos prepara para a vida, nos ensina os valores, ela nos prepara verdadeiramente e nos ensina a cuidar um do outro, a termos amor uns pelos outros, nos ensina a conviver, a cooperar. Enfim, na família nós vivemos muitos momentos maravilhosos. E essa vida confinada que nós estamos passando no momento da pandemia, estamos vivendo agora, nos faz refletir sobre todos esses aprendizados que acontecem no ambiente familiar. Educar os nossos filhos nunca foi uma tarefa fácil. Como citaram as nossas colegas, né, sempre passamos por desafios. E ao receber as nossas crianças, a gente não recebe uma receitinha pronta, não é verdade? E nós precisamos ter muita sabedoria para poder lidar com as situações, ou para que o processo educacional ele aconteça de uma forma tranquila, sem dores, sem traumas, né? Para que as nossas crianças na vida futura estejam confiantes e preparadas para serem protagonistas das suas próprias vidas, como citaram as nossas colegas. Às vezes a gente passa por situações em que a criança, hoje em dia, é mais desobediente, mas precisamos refletir que na época dos nossos pais, eles não nos davam a autonomia que nós damos hoje e que nós queremos que os nossos filhos tenham, não é verdade? Então, são tempos diferentes e precisamos repensar a nossa forma de preparar as nossas crianças para essa vida de hoje, né? Não podemos educar as nossas crianças somente com os conceitos que os nossos pais nos passaram. Educar é sempre um processo e os pais, eles precisam estar sempre atentos e dispostos a repetir aquilo que ele quer que o seu filho aprenda. Todos nós aprendemos através do treino. O nosso cérebro ele é treinável, então a gente vai adquirir essa autonomia que nós queremos que os nossos filhos tenham através desse processo de repetição, de ser incansável no processo educativo das nossas crianças. E a nossa sabedoria está exatamente em construir esses movimentos dentro da relação familiar. Quando nós temos uma base sólida dentro da família, nós podemos superar todas as dificuldades. Tudo que a gente aprende dentro da família, nós ressignificamos no mundo lá fora. E quando essa base é segura, é confiante, ela passa confiança, com certeza os obstáculos que temos para enfrentar são bem mais leves. E o nosso maior desafio nesse momento que a gente está vivendo é enfrentar essas mudanças que estão acontecendo como oportunidades de aprendizado, porém de uma forma consciente de tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, eu sugiro que todos os pais aproveitem esse momento e façam do diálogo uma atitude constante dentro da família. Que esse diálogo esteja presente não só nos momentos de conflitos, mas também nos momentos de celebrações, de valorização de cada membro da família, de reconhecimento, né? Quando o seu filho cumprir uma regrinha que foi combinada, elogie, valorize e valide esse comportamento para que ele continue repetindo. E uma dica que eu gosto de passar, né, para as mães
é que quando o filho for dormir, pergunte para o seu filho: meu filho, o que você se sente amado pela mamãe? Você se sente protegido? Você se sente amparado pela mamãe? E ele vai te dar uma resposta. E quando ele te der essa resposta, você pergunta para ele: meu filho, o que a mamãe fez hoje para que você se sinta amado? Para que você se sinta protegido, confiante? E ele vai te responder. Eu tenho certeza que ele vai ter uma resposta para você. E quando ele te responder, valide essa resposta para ele. Diga a ele como que você se sente ao fazer aquilo que ele diz que você faz para que ele se sinta amparado, seguro e protegido. E outra dica que eu gosto de deixar para os pais também é que contem histórias para os seus filhos, contem muitas histórias. Não só histórias de heróis, de contos de fadas, mas também a história da sua vida. Contem para eles como que foi a sua infância, quais foram os aprendizados que você teve na sua infância, como que foi a sua conquista até o dia de hoje, como que foi a sua vida. Conte a sua história para as suas crianças. O exemplo dos pais educa muito mais do que 1000 palavras. E as nossas vivências nos preparam e nos educam para a vida. E nesse momento, nós estamos tendo, né, a oportunidade de dar uma nova resposta na nossa vida. E quando tudo passar, que a gente olhar para trás, nós vamos lembrar que esse momento foi um momento de reviravolta no mundo todo, mas que foi também um momento de muito aprendizado, um momento de novas oportunidades, um momento em que abriu-se novos caminhos para a nossa vida. Era essa reflexão que eu gostaria de estar passando aqui hoje. Muito obrigada, Valmira. Esse é um assunto extremamente precioso para nós, mães, e para os pais também, pois depende do nosso exemplo, depende do nosso comportamento futuro dos nossos filhos. Para dar continuidade a esse assunto, convido Celina Mesquita. Ela vai falar também sobre o relacionamento pais e filhos. Celina Mesquita é terapeuta comportamental e psicomotrista. Com a palavra, Celina Mesquita. Então, como a Valmira disse, junto com a pandemia vieram também novas formas, né, de percebermos a dinâmica, essa dinâmica na família, porque os pais e filhos, eles ficaram mais próximos e com mais tempo para essa interação entre eles. Como está sendo essa dinâmica? Como educar os filhos e conduzi-los para a vida? Qual é a importância de passar para os filhos limites, valores, respeito a regras, responsabilidade e autonomia? Sabemos que o grande aprendizado são os exemplos que os pais dão. E devemos lembrar também que os filhos, eles vêm para serem eles mesmos, realizarem suas escolhas, buscar seus espaços, realizarem e construírem suas histórias, poderem ser diferente das histórias dos pais, desde que eles mesmos façam essa escolha. Talvez os pais, eles devessem mostrar os perigos que os filhos poderão enfrentar, contando histórias, igual a Valmira falou, né? Para eles superarem os seus obstáculos, as dificuldades e as possíveis quedas que eles possam ter. Pois os pais, eles podem e devem abrir os caminhos, mas os filhos é que vão escolher e que vão fazer as suas escolhas para seguir os caminhos, para vivenciar essas experiências. Lembrando que o amor não é o mesmo que apego. O apego, ele geralmente segura, ele prende, ele paralisa. Já o amor, ele compreende, ele dá liberdade com responsabilidade e dá também autonomia. Ele solta o filho para a vida, para a sua realização, para a realização dos seus sonhos. Recentemente eu tive uma cliente que ela chegou assim meio triste, tem uma filha só e próxima a aposentar-se. E ela falou: olha, a minha filha não mora perto, próxima a mim. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui para convivermos mais e para eu poder levar meu neto
na escola e trazendo, isso me deixa muito triste. Mas, ao mesmo tempo que isso me deixa triste, eu vejo que eu e meu marido, nós damos uma boa educação para minha filha, porque ela conseguiu se formar e fazer as suas escolhas. Hoje ela não mora perto, ela mora fora do país, mora fora do Brasil, mas ela já se formou, ela fez a escolha do seu curso, se formou, se casou e tem um filho e vive super feliz. Aí eu fico pensando, nossa, como eu estou sendo egoísta. E ao mesmo tempo eu fico muito feliz comigo, porque eu fiz tudo que um pai que uma mãe poderia fazer juntamente com meu marido. Mas fica essa vontade que ela estivesse aqui. Mas aí, quando dá essa vontade, ela falou, quando dá essa vontade, eu lembro do tal poema de Khalil Gibran. E ela recitou, ela declamou o poema para mim, eu achei muito lindo e eu nunca mais esqueci, eu vou ler para você, tá bem? Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na ânsia do amanhecer. Que vós não podeis visitar nem mesmo em sonhos. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurtamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanecerá estável. Khalil Gibran. Achei muito lindo, que explicou toda a sua história e confortou, né? Conforta a gente que tem essa vontade de criar os filhos, que eles sejam livres, que eles façam melhor que a gente. Obrigada, Celina. Poema lindo. As meninas estão elogiando aqui no bate-papo, nos comentários, né? E nós somos muito gratas. Obrigada, Valmira, obrigada, Cariciane, Viviane, por trazer conhecimentos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento como pais e para os nossos filhos também. Agradecemos a participação de todas as palestrantes, agradecemos a participação dessa audiência maravilhosa nessa live e, consequentemente, no nosso canal no YouTube. Parabéns às palestrantes, porque foi uma noite muito enriquecedora, foi uma live muito enriquecedora. Por favor, Valmira. Ao final, Cláudia, nós vamos encerrar a nossa live com uma meditação e eu convido a todos, se alguém tiver a possibilidade de colocar o fone de ouvido para poder acompanhar, é uma meditação, tá? Sim, então eu só vou convidar as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora para fazer a sua inscrição no Congresso Mulheres em Transformação. Digite lá no seu navegador www.mulheresemtransformação, sem o tio e sem cedilha.com.br www.mulheresemtransformação.com.br. Com apenas uma inscrição, você está inscrito em todas as mais de 60 palestras. Então, você vai ter acesso a conteúdos maravilhosos de mais de 60 palestrantes. Todas são bem-vindas ao nosso meio. Tenho certeza que esse congresso vai ser o maior sucesso. Muito obrigada a você que ficou assistindo a gente até agora. Eu tenho certeza que vamos finalizar com chave de ouro. É um momento muito especial para nós, porque estamos às vésperas de um grande congresso, um congresso enriquecedor, com diversas mulheres maravilhosas que se prepararam para esse momento, para compartilhar conteúdo grandioso, enriquecedor, edificante e para impactar positivamente na nossa vida.
todas as nossas ações retornam para nós. Quando cuidamos do outro, o Criador cuida de nós. Vamos agora respirar profundamente, contando até 7, segurar contando até 7 e expirar contando até 7, segurando contando até 7, por 3 vezes. Imagine agora um tubo de luz vindo do alto, envolvendo todo o ambiente onde você se encontra. Essa luz de cor prateada vai purificando todo o ambiente à sua volta, dissolvendo todas as energias mais densas que possam ter sido emitidos durante os dias anteriores. Esse cilindro de luz prateada circunda todo o ambiente e vai sugando e transformando todos os miasmas presentes neste espaço. E alcançando outros lugares, outras pessoas, transformando todas as energias densas que estão presentes nesses ambientes. Vamos nos conectando com as pessoas que fazem parte da nossa família. Imagine cada pessoa querida que você deseja beneficiar nesse momento. Quando curamos o outro, estamos curando a nós mesmos. Continue respirando tranquilamente. E agora,
confiantes na luz do Divino Criador, podemos transformar tudo à nossa volta. Somos criadores da nossa realidade. Todas as nossas ações retornam, reverberam em todos os lugares, em todos os espaços. E através das pessoas com as quais nós convivemos, por toda a humanidade. Todos somos um só. Com a consciência divina em nós, repita mentalmente: consciência, presença divina de luz, limpa em mim e em todas as pessoas, em todos os ambientes e espaços onde vivemos, todas as memórias, sentimentos de medo, insegurança, angústia, tudo está cancelado, cancelado, cancelado. Transforma. Silencie a sua mente agora. Consciência divina, eu agora escolho transformar tudo em paz, amor, harmonia e confiança. Eu escolho viver em abundância e prosperidade a partir de agora. Eu sou alegria, eu sou amor, eu sou paz, eu sou consciência divina. Está feito, assim é. Então é isso aí. Muito lindo, gratidão. Obrigada a todos, parabéns, palestrantes. Obrigada a todas que participaram. Nós é que agradecemos a
presença de todos, carinho, atenção, e que nós possamos estar em outros momentos juntas, compartilhando ideias e trocando informações, conhecimento. Assim seja. Gratidão.